Olá amigos do canal Arsenal Militar. No quadro de notícias de hoje falaremos sobre o 41º aniversário do primeiro grupo de defesa aérea da Força Aérea Brasileira. E se você quiser ficar por dentro de mais assuntos relacionados ao meio militar, siga o canal também no Instagram, o link estará aqui na descrição. A Força Aérea Brasileira foi criada em 20 de janeiro de 1941 em decorrência dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, onde levou o governo brasileiro a centralizar em um único comando as operações aéreas das Forças Armadas Brasileiras. A partir dessa criação, os ramos aéreos do Exército e da Marinha foram extintos e todo o seu material, instalações e pessoal foram transferidos para a Força Aérea Brasileira. Com a extinção da aviação militar e naval, a Força Aérea Brasileira herdou 430 aviões de 35 modelos diferentes, mas todos eram obsoletos, que fez com que o Brasil adquirisse novas aeronaves dos Estados Unidos, com os primeiros P-36 Hawk chegando ao Brasil em 1942. Após o fim da Segunda Guerra e da Guerra Fria, a FAB começou a voar com caças a jato britânicos Gloster Meteor. Operado até meados dos anos 60, o Gloster Meteor foi substituído pelo F-80C e pelo TF-33A, que posteriormente foram substituídos pelos MB-326, Mirage 3 e pelo F-5. Com o passar dos anos, a FAB foi criando alas, grupos e esquadrões, e neste mês de abril, o primeiro grupo de defesa aérea, conhecido também como Esquadrão Jaguar, sediado na base aérea de Anápolis, em Goiás, completa 41 anos de atuação na Força Aérea Brasileira. A sua história surge em 1972, quando foram enviados 8 pilotos para a cidade de Dijon, no leste da França, a fim de realizarem o curso de pilotagem do primeiro avião supersônico da FAB. No dia 6 de abril de 1973, os chamados Dijon Boys, pilotos brasileiros que realizaram o curso de pilotagem na França, sobrevoaram Brasília a bordo de 6 aeronaves Mirage 3 e marcando assim o início de uma era onde o Brasil efetivamente passava a exercer a completa e exclusiva soberania de seu espaço aéreo. O Mirage 3 não trazia ao Brasil apenas a era supersônica, mas também fazia parte de um projeto muito ambicioso, a implantação do Sistema Integrado de Defesa e o controle de tráfego aéreo, composto da cobertura radar do espaço aéreo, das redes de comunicações seguras e da solidificação das missões de interceptação e de defesa aérea. A criação da primeira ala de defesa aérea, localizada na cidade de Anápolis, em Goiás, deu-se no dia 5 de abril de 1972, com o objetivo de servir como organização modelo para sediar a primeira unidade capaz de realizar única e exclusivamente missões relativas à defesa aérea. Pouco tempo depois, no dia 11 de abril de 1979, a fim de se adequar à estrutura organizacional da Força Aérea Brasileira, a primeira ala deixou de existir, dando origem à base aérea de Anápolis e ao primeiro grupo de defesa aérea. O sistema de defesa aérea brasileiro foi colocado à prova também pela primeira vez no mês de abril. Na noite de 9 de abril de 1982, foi realizada a primeira interceptação real da Força Aérea Brasileira, quando 2 Mirage 3 decolaram da base aérea de Anápolis com a missão de interceptar a aeronave Ilyushin-62 que havia adentrado sem permissão no espaço aéreo brasileiro. Inicialmente a aeronave incursora não obedecia e nem respondia aos chamados dos controladores, mas essa postura mudou completamente quando o piloto da aeronave interceptada foi ordenado a observar as suas asas, dando conta de que havia um Mirage em cada lado de sua aeronave. A partir desse momento, a aeronave acatou as ordens de pousar em Brasília para serem realizadas as medidas de controle de solo. Em toda sua história, o primeiro GDA operou 3 tipos de aeronaves supersônicas. A primeira delas foram os Mirage 3, que operaram desde 1973 até o ano de 2005, onde atingiram a expressiva marca de 66.948 horas de voo. A partir do ano de 2006, quem passou a ostentar a bolacha do primeiro grupo de defesa aérea em sua fuselagem foram os Mirage 2000, que junto com os F-5 modernizados de demais unidades, foram os meios aéreos que serviram de assimilação e implementação do combate BVR, sigla que traduzida do inglês significa combate além do alcance visual. Após 8 anos de operação, os Mirage 2000 foram aposentados no ano de 2013, mesmo ano em que foi definido o Gripen E como vencedor do programa FX-2. Desde então, o primeiro grupo de defesa aérea opera as aeronaves F-5M e se prepara para o recebimento dos novos F-39 Gripen em outubro do ano que vem. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Então não se esqueçam de se inscreverem e deixarem seu like. Um até breve e nos vemos nos próximos vídeos. Em Anápolis, o chefe do estado visita as instalações da primeira ala de defesa aérea, base dos aviões Mirage.
No hangar de manutenção, pode ver um Mirage inteiramente desmontado, com a turbina e o armamento de alto alcance à mostra. No palanque, junto à estação de radar, assiste às demonstrações de voo desse tipo de aeronave de fabricação francesa que adquiriu fama mundial graças à sua excepcional performance. A primeira ala de defesa aérea, a ALAC, que tem por objetivo assegurar a defesa do espaço aéreo nacional, sobretudo de Brasília, dispõe de 16 Mirage, sendo 13 de combate e 3 de treinamento. Iniciou suas atividades com 8 pilotos formados na França, mas em apenas um ano formou mais 16 pilotos. Assim que o jatinho de Ayrton Senna surgiu no céu de Anápolis, 2 Mirages decolaram para uma demonstração de como é uma interceptação aérea. Os Mirages desapareceram no ar, mas voltaram de repente, dando um grande susto em Senna, que acabava de ser recebido pelos oficiais da base aérea. E para não se surpreender novamente, Ayrton Senna recebeu várias instruções sobre o avião e sobre o voo que se propunha em realizar. Depois de ouvir muitas explicações, ele vestiu a roupa de piloto da Força Aérea, fazendo lembrar os ases indomáveis do cinema. Ayrton Senna já está pronto para o voo, só que aqui ele não vai comandar. Senna está ocupando o assento traseiro do Mirage, que será pilotado pelo Tenente Coronel Corso. Após a descida, Senna estava meio abatido, mas revelou que algumas daquelas manobras foram feitas por ele. Mas quando eu fiz 2 passagens, que eu estava com o comando da aeronave, então você mentalmente está mais ligado à coisa, então a sensação é maior porque eu estava realmente com a aeronave na mão, fazendo curva fechada, vindo no mergulho, passando aqui em cima, depois sair subindo, fazendo um roll. Então foi mais emocionante naquele momento que eu estava com a aeronave na mão, fazendo acrobacia.